Isso é porque na prática a gente está trabalhando com energia. Então as palmas das mãos viradas para cima, energia de Sol, Surya. Palma das mãos viradas para baixo, energia da Lua, Chandra. É por esse motivo que a gente coloca as mãos assim, dessa maneira. Excelente pergunta. Eu vou ensinar para você fazer o que a gente chama na Ayurveda de panaceia. Panaceia de gengibre. É uma receita simples que você pode fazer na sua casa para aumentar a imunidade. Aliás, eu estou precisando fazer. É muito simples de fazer. Primeiro você vai precisar de 500 ml de suco de gengibre. Como é que você faz esse suco de gengibre? Como que eu faço? Eu descasco o gengibre com aquele descascador, né? E depois eu corto em pedaços, jogo num processador, bato, dá para fazer no liquidificador, dá para fazer com martelinho também, dá mais trabalho, mas no processador bato tudo, retiro isso, né, o que sobra, o que a gente chama de rizoma, e vou apertando e dali sai um suco. Então, são 500 ml de suco de gengibre. É importante você fazer isso, né? Depois 45 ml de suco de limão, você espreme ele na hora, em torno de 20 gramas mais ou menos de açúcar mascavo e 5 gramas de sal do Himalaia. As quantidades vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. Mistura isso tudo e você pode tomar de 4 a 5 vezes por dia. Se você precisar utilizar mais de um dia, faça uma panaceia nova todos os dias, uma receita nova todos os dias, tomando no máximo por 3 dias consecutivos. Tente não ultrapassar isso, tá bom? E aí também você já vai perceber que não precisa. Lembrando que quarta-feira eu vou estar aqui no Instagram, ao vivo, às 19 horas, com a Patrícia. A Patrícia é terapeuta ayurvédica também, e ela vai estar falando sobre alimentação, principalmente nesse momento de quarentena. Então, se você tem alguma pergunta também para a Patrícia, já pode ir mandando, que eu vou passar algumas perguntas para ela, e eu vou estar ao vivo com ela aqui no Instagram, 19 horas, quarta-feira, dia 13 de maio, para um bate-papo sobre a rara alimentação ayurvédica. Não, eu não vejo nenhum alimento proibido. Eu percebo alguns alimentos que não são indicados, né, em determinado momento, de acordo com a queixa da pessoa, mas não proibido. Lembrando que tem como medicar os alimentos também, né? A flexibilidade no yoga é algo que a gente precisa realmente tomar bastante consciência, porque fazer uma postura completa, né, fazer uma postura que exige muita flexibilidade, não significa que vai levar você em direção à, à iluminação. O objetivo final da prática de yoga, né? A gente pratica yoga para caminhar em direção ao samadhi, né? Caminhar em direção à iluminação. E aí, dentro desse caminho, né, existem os passos que a gente segue. Um desses passos é o cuidado com o corpo físico, e esse cuidado é feito, na maioria das vezes, através dos asanas, as posturas. E os asanas, eles sim pedem flexibilidade, eles pedem desenvolvimento de força e tal. Mas é para você ir com calma, com tranquilidade. Se você não consegue fazer tudo, não tem problema, né? Toda semana eu falo sobre isso aqui. Vai com calma, aceite seus limites. Você tenta evoluir em cada postura, mas é com calma que se caminha dentro do yoga. Para quem não sabe o que é mudra, mudra são gestos, os símbolos que nós fazemos com as mãos, que nós fazemos também com o nosso corpo, né? Eu não tenho nenhum curso de mudras, mas eu tenho uma aula que é gratuita e que, se você fizer, porque muitas vezes a gente faz a prática de frente para um altar. Então, na hora que a gente deita, ao invés de colocar a planta do pé virada para o altar, a gente coloca a cabeça, ou para o lado do professor. Acredito que mais ou menos uns 10 ou 11 anos. Eu sou péssimo em números, mas assim, que eu comecei a praticar de verdade, a levar a sério a filosofia, porque antes eu fazia uma aula aqui, outra ali, mas levar a sério uns 8 anos. 100 gramas do gengibre depois de batido, né? Então você compra uns 120 gramas de gengibre. Eu acredito que aí já dá para fazer os 500 ml. Saudação ao Sol é uma sequência, né, de posturas que a gente vai fazendo para aquecer o nosso corpo e para nos ajudar a preparar o nosso corpo para os asanas, né, para as posturas psicofísicas, que são os asanas do yoga. Não existe nos livros antigos, nos escritos antigos, né, nada que fala a respeito da saudação ao sol. E existem muitas variações, né? Então, para estudar, na verdade, você tem que estudar os livros mais atuais. Lembrando que, mesmo sobre livros atuais, a gente está falando também de coisas bem antigas. Existe a saudação ao sol, por exemplo, do Ashtanga Vinyasa Yoga,
que é o Surya Namaskar A, o Surya Namaskar B. Existe da biopsicologia, que a gente pode classificar como Surya Namaskar C, e daí pela frente, né? Você tem que ir estudando de acordo com o seu professor ou pesquisar bastante, mas é importante saber que nos livros antigos, né, nos livros mais tradicionais, não se fala sobre a saudação ao Sol. Mas é importante praticá-la, porque ela vai saudar não só o astro Sol, né, trazido para o nosso planeta, mas o nosso Sol interior, essa vontade que a gente tem de sair da cama, de realizar os nossos desejos, de ir atrás das nossas coisas. Então pratique. Não, a não ser que seu professor peça para você fazer isso como um pranayama no final da prática. Mas o Shavasana é imitar mesmo um cadáver. E o cadáver não está respirando de forma Ujjayi, né? Então não precisa, deixa a respiração livre. Olha, é diferente você apertar a barriga para dentro e você fazer a conexão do que a gente chama de bandas do yoga, né? Então existe uma conexão no abdômen, assim como existe uma conexão nos esfíncteres que você vai manter durante a prática de yoga. Então, sim, tem uma pequena, na verdade não é pequena, uma forte conexão, né, no que a gente chama de Uddiyana Bandha. Talvez seja legal você pesquisar sobre os bandas para você entender como é que isso faz, porque isso é importante, inclusive para não gerar lesões no corpo e para fazer com que toda a energia que você traz durante a prática de yoga permaneça em você, conectando os bandas. Mas a barriga também, ela participa do movimento junto com o peito, nas respirações, tá bom? Estude sobre os bandas e veja como conectá-los para que você possa utilizar durante a prática e assim fazer a prática de yoga correta. Olha, a Ayurveda é a medicina indiana, né? É a ciência da vida, a medicina indiana. Dá para você aprender muita coisa sozinha aí estudando através de livros, mas eu te falo que não é simples. Existem canais do YouTube que podem te ajudar, como o canal Vida Veda do Matheus Macedo. Nesse canal, o Matheus ele ajuda, né, você a entender um pouquinho das escrituras do Ayurveda. Não é simples. Ele tenta simplificar o máximo que ele pode. Por exemplo, ele está fazendo um estudo do Ashtanga Hridaya, que é um dos livros, né, que a gente estuda na formação. Existem muitos livros de Ayurveda. Eu tenho aqui alguns livros. Eu lembro quando eu comprei, eu tentei ler e eu não entendia nada. Então eu fiz a minha formação na ABRA, na Associação Brasileira de Terapeutas Ayurvédicos, que funciona em Botafogo, no Rio de Janeiro. E depois que eu fiz o curso, aí sim eu comecei a atender, né, e comecei a entender os livros um pouquinho melhor. Lembrando que eu sou estudante também, porque é muita coisa para estudar. Imagina, uma medicina, né? É para cuidar. Então não é tão simples aprender em casa. E no meu canal eu tenho uma série também chamada Dinacharya, onde você pode aprender pelo menos como a se cuidar um pouquinho melhor com algumas dicas e orientações do Ayurveda. Olha, eu acredito que tem que haver pelo menos um pequeno esforço de ficar sentada, de ficar sentado, né? E o yoga, se você tem dificuldade para ficar sentado, o yoga pode te ajudar. Os asanas, eles vão te alongar, vão te fortalecer. Você sinta conforto ao sentar, né? Porque também tem que ser uma coisa confortável. Agora, deitar para meditar, eu acho complicado, a não ser que você tenha alguma patologia, que você tenha alguma doença, né? E não dá para deitar, porque existem tantas maneiras de sentar. Você pode sentar no chão, você sinta conforto ao sentar, né? Porque também tem que ser uma coisa confortável. Agora, deitar para meditar, eu acho complicado, a não ser que você tenha alguma patologia, que você tenha alguma doença, né? E não dá para deitar, porque existem tantas maneiras de sentar. Você pode sentar no chão, você pode sentar na cadeira, na beiradinha da cadeira, como eu explico no canal. Você pode sentar na beiradinha da cama, não tem problema. Mas por que não fazer deitado? Porque corre-se o risco de você dormir. E a meditação é exatamente o contrário. Meditação é você vai estar desperto, sabe? Você vai estar atento. Não é deitar, não é deitar. Meditar não é relaxamento. Relaxar é uma coisa, meditar é outra coisa. Muitas pessoas confundem isso. E o risco de você dormir enquanto você está deitado é muito grande, né? Se você está deitado, você não está atento à sua postura, você está solto, você está relaxado, né? Meditar é estar ali no momento presente. Então, eu vejo que é óbvio, se você tem uma patologia, alguma coisa assim, você não vai deixar de meditar porque você não pode estar sentado, né? Faça deitado. Agora, se você não tem nenhuma patologia, se nada te impede de estar sentado, apenas a preguiça, por exemplo, não faça deitado. Faça sentado. Insista. E se você sente desconforto ao sentar, por exemplo, no chão, senta na cadeira, senta no banquinho, senta no travesseiro. E se ainda existe muito desconforto, pratique yoga.
porque os asanas do yoga servem para preparar você para a meditação. Namastê é a saudação, assim como Namaskar, a saudação de qualquer indiano, né? Entre os indianos. Já o Hari Om é uma saudação entre os praticantes de yoga. Nem todo indiano pratica yoga. Às vezes a gente tem essa mensagem, todo indiano pratica yoga, e não é assim que funciona. Assim como todo brasileiro não sabe sambar, né? Às vezes a gente tem umas ideias um pouco erradas. Então, Namastê é a saudação entre os indianos. Já o Hari Om é a saudação entre os yogis. Geralmente a gente entoa, pode ser no início da prática, pode ser no final da prática, pedindo para que seja removido todos os defeitos, né, o Hari e o Om, para que haja uma proteção. Né? Então, que seja removida toda ignorância, todo sukha, todo sofrimento, e que me abençoe o Om. Eu não acho não, pelo menos com os quais eu já tive contato de verdade, aqui no Ocidente, né? Seja em Minas, seja no Rio. Eu recebo gente de muitos lugares, do mundo inteiro também, que vem praticar aqui em Búzios. Eu vejo que as pessoas estão bem conscientes de que yoga é uma filosofia, né? Que a ginástica, os asanas, eles são importantes, mas que é uma filosofia. Eu percebo que há uma consciência nisso, que você está trabalhando espiritualidade, você está trabalhando emocional. Eu sei que muita coisa já foi criada, né? Até aqui no Ocidente a respeito do yoga, mas sempre conectados à espiritualidade também. É, não acho que as pessoas pensam que é só ginástica, não. Existe orientações sim, assim como nas mãos, né? Onde as mulheres colocam uma mão em cima, outra embaixo, os homens ao contrário, mão em cima e outra embaixo. As pernas também existem orientações para serem seguidas. É recomendável que as mulheres tragam primeiro a perna direita e depois a perna esquerda. E os homens ao contrário, primeiro a perna esquerda, depois a perna direita. É a recomendação. Mas o que eu penso? Né? Na linha do Tantra, a gente tem energia masculina e feminina em todo mundo, independente em qual corpo que você nasceu. Então existem as orientações, eu acho que são importantes serem seguidas, mas você tem que ver o que você sente confortável. Poxa, eu teria que pesquisar a respeito disso, tá? Eu não sei o que poderia substituir na panaceia, mas então se o gengibre não te faz bem, você pode não tomar a panaceia e utilizar outros alimentos para aumentar a imunidade. A recomendação é pratique yoga. Se você está tentando engravidar, claro, vai no médico, faz tudo que você tem que fazer, mas pratique yoga, você vai engravidar. É, vai por mim, pratique yoga, você vai engravidar. O yoga está trabalhando com o nosso sistema endócrino, então ele vai harmonizar o seu sistema endócrino. Se você já foi no médico, já fez todos os exames, o seu marido já fez todos os exames também, e ninguém está com. Não tem nada que impede, mas não consegue engravidar, é só você praticar yoga com sinceridade. Experiência de professor de yoga, assim, o que vem de gente agradecendo pela prática, porque conseguiu engravidar, não é brincadeira. Então, pratique, pegue aulas, pratique. É só você praticar yoga com sinceridade. Experiência de professor de yoga, assim, o que vem de gente agradecendo pela prática, porque conseguiu engravidar, não é brincadeira. Então, pratique. Pegue aulas, pratique, pratique, pratique. Você vai engravidar com certeza. Depois você volta aqui e me conta. Sim, qualquer coisa que você inicia, bem no comecinho você tem dificuldade. Mas não permita que essas dificuldades atrapalhem a sua prática. Faz o que você dá conta, não tem problema nenhum não. Yoga não é esporte, yoga não é competição, yoga é uma filosofia de vida. E nessa filosofia você aprende a acolher as dificuldades, acolher as limitações e ir vencendo essas dificuldades aos pouquinhos. Eu sou instrutor, tem muitos asanas que eu não faço, eu não sei fazer. Às vezes a minha flexibilidade é menor do que algum aluno que está no estúdio. Isso não diz nada com relação ao yoga. Então é legal você aprender que você tem algumas dificuldades na vida, que você pode vencer elas devagarzinho e não permita que elas atrapalhem a sua prática. Vencer elas devagarzinho e não permita que elas atrapalhem a sua prática. Apesar de ser algo que eu estou fazendo com muito carinho, com muito amor, postar os vídeos todos os dias na quarentena, está dando muito trabalho. Estou falando que eu estou trabalhando mais agora do que quando eu dava aulas presenciais, porque eu tenho que fazer tudo sozinho. Tenho que preparar a aula, tenho que fazer a captação de imagem,
tenho que editar o vídeo depois, né? Tem dias que a tecnologia me dá uma rasteira, por exemplo, sábado, ontem eu não consegui postar. Eu gravei uma aula super legal e depois eu vi que nada foi gravado, né? Não consegui utilizar. Então, assim, é complicado, mas saiba que é com muito carinho que eu estou fazendo. E mesmo que depois que passar a quarentena, eu vou continuar oferecendo aulas pelo YouTube. Talvez não da mesma maneira como está todos os dias, vou diminuir, é óbvio, porque eu não vou ter condições, mas eu vou oferecer. E lembrando que existe a minha escola de yoga online. Se você quiser praticar yoga online, você pode arrastar para cima aqui comigo e aí você vai ter acesso a aulas assim que eu preparei com muito carinho, gravadas dentro de estúdio, né, em alta qualidade, onde não só asanas, mas eu explico um pouquinho dos passos do yoga também. É fantástico. Não. No Ayurveda a gente entende quando a gente cozinha um alimento ou quando a gente prepara o alimento, as qualidades desse alimento ele se altera. Então a panaceia não pode ser feita com gengibre em pó. Sim, as lives não ficam disponíveis aqui no Instagram 24 horas porque eu retiro. Depois todas elas eu passo lá para o canal Casa Shanti do YouTube. Todos os dias às 7 horas da manhã estamos meditando juntos. Olha, eu te conheço, então eu sei que o coentro ele é maravilhoso para você, porque o coentro é uma ervinha que é refrescante. Então você pode usar bastante. E, claro, eu vou continuar. Eu peço para que vocês tenham paciência. Geralmente o Dinacharya eu coloco um vídeo por semana, né? Então tenha paciência que vai chegar. Eu sei que tem uma semana que eu não posto vídeo lá, mas essa semana vai ter um bate-papo com a doutora Patrícia aqui no vai ser sobre a alimentação, que é o ponto que a gente está tratando, né, lá no YouTube. E depois esse papo, minha ideia é jogar ele lá para o YouTube para ele também fazer parte do Dinacharya. Logo que acabar essa parte da alimentação, a gente vai entrar nas outras partes, nos próximos passos. Então aproveita que já tem bastante conteúdo do que fazer na rotina de manhã e começa a colocar em prática. Você está conseguindo colocar? Eu já li sobre isso, alguns livros que falam que é sobre a Kundalini, né? Que é o movimento da Kundalini desejando acordar. Mas assim, eu recomendo que você tente se manter alinhada, bem paradinha, porque a ideia é que você consiga mesmo manter o seu corpo bem paradinho. Então, se você vai balançando o seu corpo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, é mais difícil para que os pensamentos consigam se assentar. Eu gosto muito daquela visão de uns sábios que falam que nossa mente é como um copo de água suja. Se a água ficar bem paradinha, a sujeira desce e a água volta a ficar bem transparente. Então, se a gente ficar com o nosso corpo bem paradinho, os pensamentos se assentam e a nossa mente volta a ficar limpa e transparente também. Faça uma série onde você vai trabalhar depois do corpo bem aquecido, o Garudasana 1, o Adho Mukha e também o Kapotasana. São exercícios muito importantes para o ciático.